Olá pessoal, eu sou o Cristiano da Infocel JK. Hoje eu venho abordar um tema que ele é comum nos grupos de WhatsApp, Facebook, na comunidade de técnicos, né? Não só da manutenção de celular, mas de qualquer manutenção. Eu quero que vocês entendam que esse assunto, em qualquer parte que haja profissionais, haverá esse tipo de questionamento. Eu vejo que tem três tipos de técnicos, né? Que é o técnico raiz, né? Esse técnico ele é o da antiga e hoje ele até se modernizou, mas ele tem as raízes antigas, né? Da escola antiga, como o pessoal fala, né? Que ele é um cara que ele tem os princípios, tem a base antiga, né? De profissionalismo. Tem um técnico Nutella. O Nutelinha é aquele cara que só trabalha com as ferramentinhas, né? Toda novinha, de ponta, se botar um ferro mais antigo ele não consegue trabalhar. E agora tem uma nova espécie de técnico, né? Surgiu, né? A mutação da classe, né? O técnico mimimi. Esse profissional mimimi, ele está aparecendo o tempo inteiro nas postagens, né? Eu tenho uma briga muito grande no grupo que eu fico questionando esse tipo de comportamento. É aquela pessoa que reclama muito. Vou começar pelo mimimi, que o pessoal já vai ficar no começo do vídeo, vai ficar até interessado. É aquele que vai reclamando do preço do conector, que estão cobrando R$10, R$20, o TechTube. Enfim, está sempre questionando a respeito de serviço, ou quando pega um serviço mal feito, fica lá arrebentando o cara, fala mal de quem vê vídeo no YouTube, do TechTube. Só que eu gostaria de falar o seguinte, né? No meu entendimento, quem tem de 5 anos para baixo, né, de manutenção, não tem o direito de reclamar de nada, porque todos que têm 5 anos para baixo, alguma hora ele viu um vídeo, ele foi num fórum, ele precisou de um grupo, ele precisou de uma ajuda. Então ele tem que ser honesto consigo, né? E saber que ele também foi uma pessoa que foi ajudada pelos meios de comunicação, de informação, que seriam os grupos, hoje as videoaulas, que são, né, diversas e que somam no nosso trabalho. Porém, se em 5 anos ele não evoluiu, ele vai ficar nesse mimimi, porque realmente se você briga pelo preço de touch, pelo preço de um botão, de um conector, isso significa que você não evoluiu. Então, peço até desculpa se alguém ficar chateado, mas é uma coisa que não pode acontecer. Quem briga por isso é quem está iniciando, que está começando a soldar um conector, um botão. Ele só ganha dinheiro com isso, né? Com desbloqueio de conta Google. Quem já tem tempo na área, ele é obrigado a fazer outras coisas. Não somente eu, muitos colegas dificilmente trocam um conector, nem aparece pra gente, né? Eu queria que aparecesse, né? Toda hora aparecer 30, 40 reais, apesar que cobra mais caro do que isso, mas não aparece, né? Só aparece outro tipo de serviço. E graças a Deus, eu e alguns colegas que nós conversamos, todos estão sempre com bastante trabalho, porque a gente sempre busca avançar, né? Só falar, eu fiz curso. Pô, também já fiz vários cursos. Eu não fico falando o que eu fiz, né? Não precisa. Os colegas também fizeram vários, a gente fica, né, sempre discutindo entre a gente, né, os serviços que foram feitos. Se eu descobrir uma coisa nova, eu pego os colegas, né, que são bons, né, dali que estão sempre ali comigo, também passo para eles passam para mim, então a gente está sempre evoluindo. E por isso a gente não fica nessa parte do mimimi, né? Então, conselho que quem estiver nessa parte, não brigue por um conector, né? Se quer parar de brigar por isso, tem que evoluir, tá? Então é um conselho que você evolua, que você estude, que você se dedique, que você pratique, que você se esforce, que aí esse tipo de comentário não vai lhe fazer mais diferença, né? Você vai estar acima desse padrão. Já tem um cara que é o profissional Nutella, né? O pessoal fala assim, Cristiano, mas você, alguns companheiros só fazem serviço que tem alguns equipamentos. Cara, mas eu faço qualquer equipamento. Trabalho com qualquer ferro de solda, eu trabalho microscópio USB, eu trabalho em qualquer coisa. Só que a gente faz nosso trabalho e boa parte dele a gente investe em equipamentos. Só que tem pessoas que só fazem se tiver equipamentos. Claro, jogar no time com Ronaldinho Gaúcho, com Pelé é fácil, né? Quero ver se jogar no time com cara ruim, né? Então, se você está num time ruim, você tem que ser bom. Se você está num time que só tem pessoas boas, você tanto faz, né? O time vai ganhar. Então, é assim mais ou menos que funciona. Quando você tem equipamentos que facilita, tem bastante ferramentas, claro, se não tiver conhecimento, a ferramenta é só enfeite. Mas se você tem um pouco de conhecimento e tem ferramentas, você consegue avançar bastante. E você também tem que saber utilizar outras ferramentas, porque se queimar uma estação de retrabalho, aí não vai tirar um conector porque não sabe utilizar o ferro de solda, a gente arranca até no dente o conector se preciso. Claro, de maneira profissional, sem estragar a placa, sem quebrar, sem danificar.
Isso é comum as pessoas antigas falar que utilizavam ferro de solda. Eu particularmente tenho muitos conectores de linha J, desses Prime, esses J2, J7, J5, eu não tiro mais na estação. Eu utilizo essa estação de solda que é mais forte, o Bacom, 75 watts de potência, uma ponta grossa. E eu tiro no ferro de solda, tiro o microfone, tiro bastante coisa, para evitar dar calor na placa. Então antigamente a gente não tinha estações dessas, eu tinha uns ferros 60 watts, a gente fazia os trabalhos, usava 2 ferros de solda, nós sempre demos nosso jeito. Então, assim, mas o Nutella todo mundo gosta, né? Até o Vinícius Toledo, muita gente conhece ele, outros não. Ele fala muito que formou os técnicos Nutella, né? Isso é bacana porque a gente faz assim, referência a o pessoal novo, né? Que está vindo já com essa parte fácil de trabalhar com bastante coisas novas, modernas e baratas, né? Antigamente uma estação de retrabalho era muito caro, estação de solda era muito caro, então hoje em dia está bem mais fácil. E tem um cara raiz, né, que é o cara que tem o respeito de todos, que é o cara que começou lá atrás com as televisões, né, fazendo os reparos de verdade, né? Porque antigamente para consertar um televisor, um rádio, um videocassete, realmente tinha que fazer muitas medições, tinha que estar levantando terminais de componentes, fazendo medições fora da placa, não é esse componente, coloca outro, vertical, horizontal, playback, eletrônica. Então, enfim, o cara tinha que conhecer o equipamento, não tinha PDF, eram os papéis, né? Eu comecei até a mexer com televisão, mas fiquei pouco tempo, então tinha que pegar aqueles papéis, né, gigantes, aquelas folhas de esquema. Antigamente, como era muito grande a placa, né, tinha muitas partes que não fazia base de terra de um lado com o outro, GND, então quem estava começando se confundia, porque estava um GND isolado e na medição, enfim, a gente fazia realmente um esforço muito grande para estar aprendendo, porque era difícil, né? Aquele técnico é realmente, na minha opinião, o técnico de verdade. Só que muitos ficaram oprimidos pela modernidade, se acuaram diante das coisas modernas, né? E desistiram, acharam que não era capaz de evoluir, porque as coisas se modernizam e a pessoa tem que fazer o quê? Andar junto com a evolução, né? Se modernizou, ele tem que se qualificar para ficar de ponta. Tanto é que você não vê mais lojas consertando televisores. Quem conserta TV de LCD são poucos e esses ganham dinheiro, porque esse foi o cara que caiu para dentro, começou a consertar e viu que era muito mais fácil consertar uma TV de LCD do que uma TV de caixa, né? Aquelas de tubo grande que dava um choque tremendo, né? Quando estava mal descarregada, né? A tensão muito alta que passava por ali, muito perigosa. Então esse cara de raiz eu só sinto muito por alguns ter desistido, ter parado e ter se aposentado de maneira muito precoce, porque ficou com medo, né, da modernidade, não quis avançar, não quis se qualificar, porque essa parte de qualificação ela é muito complexa aqui no nosso país, né? Nem todo mundo gosta de se qualificar. Por exemplo, não estou fazendo propaganda, né? Estou falando, todo mundo sabe, há um bom tempo que eu vendo um curso online, R$300 o curso, lá eu faço procedimentos que eu falo lá, que esse valor desse conserto me deu 300, me deu R$500, num procedimento que eu faço no curso, tem bastante aulas. E as pessoas acham que o curso meu, o curso de outros companheiros, tem muitos companheiros bons, né? Posso estar falando de vários, que é o Nadcel tem online, Fábio Eletrotec tem online, André Cid tem online, o próprio Heraldo fez um curso de gestão de assistência, tem online, tem bastante companheiros que têm cursos online bons, e o pessoal acha que é um gasto e não vê como investimento. Quando a tecnologia dá um salto e que muita coisa se moderniza, vê uma nova safra de técnicos com bastante vigor, bastante saúde ali, pegando tudo, o cara que ficou com medo não investiu, ele fica para trás. Ali fica aonde? Lá no início do vídeo, no técnico mimimi, falando lá, pô, mas o conector do cara tá R$20, o cara tá isso. Isso não quer dizer que a nossa área está sendo banalizada, isso só significa que o reflexo da nossa economia está sendo estampada em todos os setores. Se você observar, a construção civil não tem mais pedreiro construindo nada, por quê? Quem tem dinheiro para material não tem dinheiro, a construção civil está parada. Agora com esse governo abriu umas outras obras paradas, começou a gerar alguns empregos, porém a crise não é muito grande. Uber, tem bastante Uber. Aqui que o Uber faz? Ele dá o cartãozinho dele para pegar particular, porque o Uber ele leva 25% do que ele ganha. Se ele rodou no G1 100, o Uber toma 25%, o combustível toma mais 25% de gás.
20 não, quase 50 de gás, fica por R$ 25. Ou seja, ele é obrigado a fazer umas corridinhas por fora, até com um preço mais acessível. Não é que o Uber está banalizando, é muita gente desempregada. Então o que acontece na nossa área é isso. Não é que o cara banaliza, às vezes o cara não tem recurso, o cara não tem dinheiro para comprar porque está desempregado, tem família, tem conta, tem luz, tem água, tem filho. Ele vai arriscar ganhar dinheiro. Ele tem o meu respeito porque está defendendo a sua família e vai ter minha crítica porque ele deveria se instruir mais, porque hoje em dia, com tanta informação na internet, não é possível que as pessoas façam as coisas sem saber o que está fazendo, né? É a mesma coisa eu viajar lá para um país, para o Iraque, e ficar lá na faixa de Gaza gritando frases religiosas, lá no meio dos terroristas, né? Lá, como é que fala? Lá no meio da Al-Qaeda, enfim, tem vários lá, né? Eu não sei, eu não vejo muito isso aí, mas eu já não sei, que realmente é complicado. Então, antes de eu ir para um lugar desse, eu tenho que pesquisar aonde eu posso entrar, o que eu posso fazer. Isso é em qualquer área, seja de relacionamento, seja profissional, seja qualquer área. Você tem que estudar, fazer um estudo de campo, né? Um estudo de mercado, para saber o que é viável e o que não é. Então, se o cara quer realmente trocar um conector, trocar um botão e não fazer besteira, eu não vou falar termos que as pessoas falam, porque eu não gosto de ofender a classe, né? Nossa classe antiética, né? Mas ele tem que se esforçar um pouquinho. Então, o mimimi está certo de reclamar do cara que fez coisa errada, porém, se ele tem 5 anos e não evoluiu, ele também está errado por não ter evoluído, não ter se dedicado. Então, o erro de um porque fez mau serviço, o erro do outro que ficou acomodado, né? Então, eu acho que esse vídeo é só para falar um pouquinho só, né, do que eu vejo aí, do que eu penso, né? A minha opinião é minha, a sua pertence a você, e isso só soma para que nós temos uma visão, um campo melhor de trabalho e sem ofensa, né? Você leva como exemplo o código de ética da medicina. Se você parar para observar, olha quantas pessoas já morreram, mas algumas têm que realmente passar por situações dessa, porque como vai descobrir curas, né? Vai testar aonde? Eles fazem teste em animais, em cadáveres, agora tem que testar na pessoa realmente que esteja com problema. E equívocos acontecem, né? Mas o código de medicina, o código da medicina de honra, de ética, é tão grande e eles não comentam nada disso. Tanto é que é o de ética e o de honra. Você pode ser assaltado, ser médico, o médico é assaltado pelo marginal. Se o marginal levar um tiro, ele vai lá socorrer, porque ele tem um código que ele tem um juramento. Então a nossa área falta isso. É compromisso, é juramento, é honra, é ética. Se tivesse esses itens, nossa área seria bem melhor, porque teriam não profissionais, e sim pessoas melhores, né? O que falta na nossa área, infelizmente, são pessoas melhores. Então eu tento melhorar um pouco, você tenta melhorar um pouco daí, e quem sabe futuramente tenhamos uma área muito melhor de trabalhar, sem esses mimimi, sem essas discussões, sem esses comentários que ficam banalizando a profissão, porque o cliente não sabe o que acontece no nosso meio, ele só vê o cara falando, olha o fulano que fez a porcaria aqui, olha o outro que que estragou lá, ele só vê só desgraça. Então ele vai associar o quê? Que técnico só faz coisa ruim, só faz porcaria. Porque o cliente comum não consegue ter o discernimento de ver a crítica do cara, ele só vai ver a imagem e vai associar a imagem como técnico. E o técnico só faz merda. É isso que eles vão ver, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, muito obrigado. Desculpe a ladainha, né? Não gosto de fazer essas ladainhas, mas às vezes é bom a gente bater um papo e falar um pouco sobre o que nós pensamos, e o pensamento está para ser exposto. Muito obrigado e até o próximo.